A Segunda Guerra Mundial foi um conflito global que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo. Isso incluindo todas as grandes potências organizadas em duas alianças militares opostas, os Aliados e o Eixo. Em estado de guerra total, os principais envolvidos dedicaram toda a sua capacidade econômica, industrial e científica a serviço dos esforços de guerra. Considera-se o ponto inicial da guerra como sendo a invasão da Polônia pela Alemanha nazista, em 1º de setembro de 1939, e subsequentes declarações de guerra contra a Alemanha pela França e pela maioria dos países do Império Britânico. No meio de um conflito onde muitos países já se encontravam em guerra, um programa sistemático de extermínio étnico patrocinado pelo Estado nazista, liderado por Adolf Hitler e pelo Partido Nazista, que ocorreu em todo o Terceiro Reich nos territórios ocupados pelos alemães durante a guerra. Dos 9 milhões de judeus que residiam na Europa antes do Holocausto, cerca de 2/3 foram mortos, mais de 1 milhão de crianças, 2 milhões de mulheres e 3 milhões de homens judeus morreram durante o período. Entre as principais vítimas não judias do genocídio estão ciganos, poloneses, comunistas, homossexuais, prisioneiros de guerra soviéticos, testemunhas de Jeová e deficientes físicos e mentais. E é neste quadro de horror que se passa a nossa história de hoje. Olá, esse é o canal do Serpan e este é o Mistérios da História. Hoje vamos falar de Anne Frank. Ela nasceu no dia 12 de junho de 1929 em Frankfurt am Main, na República de Weimar, a última filha do casal Otto Frank e Edith Frank Hollander. Sua irmã mais velha era Margot Frank. A família Frank era de judeus liberais, ou seja, não seguiam todos os costumes e tradições do judaísmo, vivendo numa comunidade de cidadãos judeus e de outras religiões. A mãe de Anne era o membro mais devoto da família, enquanto seu pai era mais interessado em atividades acadêmicas e tinha uma extensa biblioteca. Ambos incentivavam suas filhas a lerem desde muito cedo. Em 13 de março de 1933, a tranquilidade da família chegou ao fim. Foram realizadas eleições em Frankfurt para o Conselho Municipal, com o partido nazista de Adolf Hitler saindo vitorioso. Manifestações antissemitas, que nada mais é do que atribuir aos judeus uma posição excepcional entre todas as outras civilizações, difamando-os como um grupo inferior e negando que eles sejam parte das nações em que residem. Essas manifestações de ódio iniciaram de imediato. Isso aterrorizou os pais de Anne e sua irmã. Com uma oferta de emprego em Amsterdã, Otto levou sua família para a cidade, fazendo assim parte do grupo de mais de 300 mil judeus que deixaram a Alemanha entre 1933 e 1939. Em 1934, Anne mostrava aptidão para ler e escrever. Sua personalidade era sincera, energética e extrovertida. Em maio de 1940, a Alemanha nazi invadiu os Países Baixos e o governo da ocupação começou a perseguir a população judaica, implementando leis restritivas e discriminatórias. O registro obrigatório e a segregação aconteceram logo em seguida. Apesar de as irmãs Frank serem excelentes alunas e terem muitos amigos na escola que frequentavam, elas foram proibidas de estudar nelas, tendo direito apenas a instituições próprias para judeus. Em abril de 1941, como medidas para evitar que suas empresas fossem confiscadas por serem propriedades de judeus, Otto Frank transferiu suas ações e as empresas foram liquidadas, com todos os ativos transferidos para Jean Guise, esposo de Miep Guise. Os lucros dos negócios continuaram com pouca mudança e, apesar de ganhar uma renda mínima, era suficiente para sustentar. A partir deste momento, entramos no período narrado no diário de Anne Frank. No aniversário de 13 anos de Anne Frank, seu pai a presenteou com um livro de autógrafos que ela já havia demonstrado interesse ao passar pela vitrine da loja que o vendia. Apesar de ser um livro de autógrafos, Anne o usava como um diário e começou a escrever imediatamente. Espero poder confiar inteiramente em você, como jamais confiei em alguém até hoje. E espero que você venha a ser um grande apoio e um grande conforto para mim. Anne Frank, 12 de junho de 1942. Sábado, 20 de junho de 1942. Decretos antissemitas surgiam uns após os outros em rápida sucessão. Os judeus tinham de usar bem à vista uma estrela amarela,
os judeus tinham de entregar suas bicicletas, os judeus não podiam andar de bonde, os judeus não podiam dirigir automóveis. Só lhes era permitido fazer compras das 3 às 5 e, mesmo assim, apenas em lojas que tivessem uma placa com os dizeres Loja Israelita. Os judeus eram obrigados a se recolher às suas casas às 8 da noite e depois dessa hora não podiam sentar-se nem mesmo em seus próprios jardins. Os judeus não podiam frequentar teatros, cinemas ou outros locais de diversão. Os judeus não podiam praticar esportes publicamente. Piscinas, quadras de tênis, campos de hóquei e outros locais para a prática de esportes eram-lhes terminantemente proibidos. Os judeus não podiam visitar os cristãos. Só podiam frequentar escolas judias, sofrendo ainda uma série de restrições semelhantes. Diário de Anne Frank. Anne sonhava em ser atriz e adorava ir ao cinema. Em julho de 1942, Margot Frank recebeu um aviso de convocação do Escritório Central de Imigração Judaica, ordenando que ela se mudasse imediatamente para um campo de trabalho. Otto Frank disse à sua família que eles iriam se esconder em quartos acima e atrás das instalações da Opekta, a empresa em que ele trabalhava, numa rua junto a um dos canais de Amsterdã, onde alguns dos seus colaboradores mais confiáveis iriam ajudá-lo. Na manhã do dia 6 de julho de 1942, a família mudou-se para o esconderijo, o anexo secreto. O apartamento da família foi deixado em um estado de desordem para criar a impressão de que eles haviam deixado o local de repente, e Otto Frank deixou um bilhete que sugeria que eles haviam ido para a Suíça. Como os judeus não eram autorizados a utilizar o transporte público, eles caminharam vários quilômetros de sua casa, com cada um deles vestindo diversas camadas de roupas, pois não ousavam em ser vistos com bagagens. O anexo secreto era um espaço de 3 andares com entrada a partir dos escritórios da Opekta. 2 quartos pequenos com um banheiro no primeiro andar e acima uma grande sala, com uma outra pequena ao lado. A partir desta menor, havia uma escada que levava ao sótão. A porta do esconderijo foi coberta por uma estante para garantir que o lugar permanecesse desconhecido. Miep Gies, Victor Kugler, Johannes Kleinman e Bip von Skogel foram os únicos empregados da Opekta que conheciam as pessoas no esconderijo. Além de ajudar na sobrevivência da família, traziam notícias do mundo exterior sobre a guerra e sobre os desenvolvimentos políticos. Eles estavam cientes de que, caso fossem pegos ajudando uma família de judeus, teriam de enfrentar a possibilidade da pena de morte. No dia 13 de julho de 1942, os Frank aceitaram abrigar com eles a família Van Pels, que no diário de Anne surge como Van Daan, e em novembro do mesmo ano, Fritz Pfeffer, que no diário surge como Albert Dussel, um dentista e amigo da família. Desde o dia em que chegaram, passamos a fazer as refeições juntos sem a menor cerimônia, e 3 dias depois já parecíamos uma só grande família. Naturalmente, os Van Daan nos trouxeram um bocado de notícias sobre a semana extra que passaram no mundo dos vivos. Entre outras coisas, estávamos curiosos para saber o que havia acontecido em nossa casa. Na sua escrita, Frank examinou as relações com os membros de sua família, além das fortes diferenças de cada uma de suas personalidades. Ela se considerava mais próxima emocionalmente de seu pai. Seu relacionamento com sua irmã melhorou após o esconderijo, e suas diferenças com sua mãe foram melhor compreendidas com o passar dos anos pelas folhas de seu diário. Na casa, achava Hermann e Fritz egoístas por conta da quantidade de alimento consumidos, e algum tempo depois iniciou um romance com Peter Van Pels, de 16 anos, com quem deu seu primeiro beijo. Dentro de mim soluça sempre a mesma voz. Pronto, nisto é que você se tornou. Sem caridade, ares superiores, atrevida. Ninguém gosta de você. E isso por você não atender aos conselhos da sua metade melhor. Bem queria atender, mas não adianta. Se fico sossegada e séria, todos pensam que estou traumando alguma. E então tenho de sair da situação inventando uma nova brincadeira. Isso sem falar na minha própria família, que certamente pensaria que estou doente. E me faria engolir comprimidos para a dor de cabeça, para os nervos,
Me apalparia o pescoço e a cabeça para ver se tenho febre. Me perguntaria se ando com prisão de ventre e, não achando nada, acabaria me criticando por meu mau humor. Não aguento esses cuidados. Se me fiscalizam, fico malcriada, depois infeliz e, finalmente, viro meu coração do avesso para que o lado mal fique de fora e o bom para dentro. E continuo tentando encontrar a maneira de ser como desejo ser, como poderia ser se não houvesse mais ninguém vivo neste mundo. Anne Marie Frank. Estas foram as últimas palavras escritas por Anne Frank em seu diário. Na manhã de 4 de agosto de 1944, seguindo uma dica de um informante que nunca foi identificado, o anexo secreto foi atacado por um grupo da polícia uniformizada alemã. Os Frank, Van Pelses e Pfeffer foram levados para a sede da RSHA, o órgão do partido nazista que controlava as polícias, onde foram interrogados e detidos durante a noite. No dia seguinte, eles foram transferidos para uma casa de detenção, a Huis van Bewaring, uma prisão superlotada na Wetteren-Schengs. 2 dias depois, eles foram transportados até o campo de concentração de Westerbork, onde já havia mais de 100.000 judeus, principalmente neerlandeses e alemães. Por terem sido presos por viver clandestinamente, eles eram considerados criminosos, e lá foram enviados para o quartel de punição para o trabalho forçado. Em 3 de setembro de 1944, um grupo de pessoas, incluindo a família Frank, foram deportados para o que seria o último trajeto de Westerbork, para o campo de concentração de Auschwitz. Uma viagem que durou 3 dias. Após a chegada da família em Auschwitz, uma equipe de Schutzstaffel forçou homens a se separarem das mulheres e crianças, e Otto Frank foi arrancado de sua família. Aqueles que eram considerados capazes de trabalhar foram admitidos para o campo, enquanto os que eram considerados impróprios para executar os trabalhos foram imediatamente mortos. 2.019 passageiros do trem 549, incluindo todas as crianças menores de 15 anos, foram enviados diretamente para as câmaras de gás. Anne, que já tinha completado 15 anos 3 meses antes, foi uma das pessoas mais jovens a ser poupada da morte. Ela já estava ciente de que a maioria das pessoas que foram para a câmara estavam mortos, mas nunca teve certeza se os seus companheiros do anexo secreto tinham sobrevivido. Ela pensou que o pai dela, na metade dos seus 50 anos, tinha sido morto após eles terem sido separados. Com as outras mulheres que não foram selecionadas para a morte, Anne foi obrigada a se despir e ser desinfetada, além de ter sua cabeça raspada. Um número de identificação foi tatuado em seu braço. Durante o dia, as mulheres foram usadas como mão de obra escrava e Frank foi forçada a transportar rochas e cavar rolos de grama. Durante a noite, elas dormiam em barracas superlotadas. Mais tarde, algumas testemunhas declararam que durante a permanência em Auschwitz, Anne se tornou uma menina triste e vivia chorando quando via crianças sendo levadas para as câmaras de gás. Outros relatam que, mais frequentemente, ela demonstrava força e coragem. Sua personalidade confiante e desenvolta a permitiu que conseguisse obter pedaços de pães extras para sua mãe e irmã. No campo, as doenças eram excessivas e em pouco tempo a pele de Anne foi infectada pela sarna. As irmãs Frank foram transferidas para uma enfermaria que estava em um estado deplorável, com escuridão constante e infestada por ratos e camundongos. A mãe delas decidiu parar de comer, passando pedaços de alimentos por um buraco feito por ela na parede da enfermaria. Em outubro de 1944, as Frank foram escolhidas para serem transferidas até o campo de trabalho de Liebau, na Alta Silésia. Mas Anne foi proibida de ir por ter contraído sarna, e sua mãe e irmã decidiram ficar com ela. Em 28 de outubro do mesmo ano, as seleções de mulheres para serem transferidas até o campo de concentração de Bergen-Belsen foram iniciadas. Mais de 8.000 mulheres, incluindo Anne e Margot, foram transportadas. Edith Frank não foi selecionada e ficou para trás, morrendo de fome logo em seguida. Nessa época, em depoimento, uma das amigas de Anne que sobreviveram à guerra e viram sua amiga por breves momentos contaram que Anne estava careca, magra e trêmula. Anne estava cuidando de sua irmã, que se encontrava severamente doente.
Acreditava que seus pais haviam morrido e já não tinha mais vontade de viver. No início de 1945, uma epidemia de tifo se espalhou por todo o campo de Bergen-Belsen, matando mais de 17 mil prisioneiros. Outras doenças, como febre tifoide, também eram exaltantes. Devido a essas condições, não é possível dizer o que causou a morte de Anne. Testemunhas declaram que Margot caiu de sua cama em seu estado debilitado e foi morta pelo impacto, enquanto sua irmã faleceu alguns dias depois. As datas exatas das mortes de Anne e Margot não são conhecidas. Algumas testemunhas lembram que as Frank exibiram sintomas de tifo a partir de 7 de fevereiro. E, de acordo com autoridades de saúde, vítimas de tifo que não se tratam podem morrer em até 12 dias. Quando as tropas britânicas libertaram o campo em 15 de abril de 1945, eles encontraram milhares de cadáveres por enterrar. Grande parte do campo foi posta abaixo após a libertação com receio de tifo e dos piolhos. Todos os blocos destinados aos prisioneiros foram incendiados em 21 de maio de 1945, restando apenas os antigos alojamentos que serviram para abrigar refugiados até 1953. Depois da guerra, estima-se que apenas 5.000 dos 170 mil judeus deportados dos Países Baixos sobreviveram. Otto Frank, que esteve em Auschwitz, sobreviveu. Após o fim da guerra, voltou para Amsterdã, onde foi ajudado por Jan e Miep Gies enquanto tentava localizar sua família. Ele soube da morte de sua esposa quando ainda estava confinado em Auschwitz, mas tinha esperança em relação à possibilidade da sobrevivência de suas filhas. Depois de várias semanas de angústia, a resposta chegou, trazendo o amparo doloroso da solidão. Buscou os amigos das filhas e soube que muitos foram assassinados. Em julho de 1945, depois da Cruz Vermelha confirmar a morte das irmãs Frank, Miep Gies deu a Otto Frank o diário e um maço de notas soltas que ela havia guardado para devolvê-los a Anne. O Sr. Frank comentou mais tarde que não sabia que sua filha estava mantendo um registro tão preciso e bem escrito no tempo que estavam escondidos. Em seu livro de memórias, ele contou como foi doloroso ler o diário. Disse que foi uma surpresa descobrir a profundidade dos pensamentos e sentimentos da filha e como ela manteve tudo guardado para si. Movido pelo desejo que sua filha tinha em ser uma autora, ele começou a considerar em publicar. A primeira vez que foi publicado na Alemanha e na França foi em 1950, e depois de ser rejeitado por inúmeras editoras, foi publicado no Reino Unido e nos Estados Unidos em 1952. O diário foi bem sucedido nos países em que foi lançado, exceto no Reino Unido, onde falhou em atrair a atenção do público. Seu sucesso mais notável foi no Japão, onde foi recebido com grande fervor da crítica e vendas estimadas em 100 mil unidades na primeira edição. No país, Anne Frank é identificada como uma figura que representa a destruição da juventude durante a guerra. Em 1959, um filme baseado no livro The Diary of Anne Frank foi recebido com aclamação da crítica e sucesso comercial, sendo vencedor de 3 Oscars. Um fato interessante disso é que Audrey Hepburn foi convidada para ser Anne pelo Sr. Frank, mas ela rejeitou, pois passou pelos mesmos horrores que Anne. Audrey tem a mesma idade que a pequena Frank. Morava na Holanda no período de Hitler. Encararam perigos e sofreram, distintamente. Traumas que a guerra deixou na atriz impediram-na de aceitar. Otto Frank passou o resto de sua vida como guardião do legado de sua filha, neste papel que ele julgava ser estranho. Em um mundo comum onde os filhos continuam o legado dos pais, ele fez o mundo conhecer as primeiras e últimas palavras da jovem Anne Frank, que cresce ao longo do diário. Anne Frank se tornou um marco, um exemplo, um porto, um soluço engasgado na garganta das pessoas que se debruçam sobre o diário de uma adolescente de 13 anos que tinha o mundo para conhecer e que do seu mundo, no pequeno anexo secreto, viajou pelo planeta, através de suas palavras e da personalidade que tinha. Uma vítima de um momento hediondo na história da humanidade. De dentro da ferida mais profunda, da maldade mais vil, nasceram flores que pavimentam o futuro da juventude que não deve ser interrompida. Muitas armas se levantaram e um diário com papéis e palavras deram tons mais profundos ao fato, que põe o mundo em reflexão até hoje. Essa foi a história de Anne Frank. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei e se inscreva no canal para mais conteúdos como este.
Até a próxima.